Proposta de SCP-001. A Fábrica. SCP-001 é um conto de um membro do Conselho O5. Boa noite, doutor. Não se levante. E sim, sou quem você pensa que sou. Não vamos fazer mais do que realmente é. Você sabe meu número, e eu sei o suficiente sobre você para fazer uma cópia que nem mesmo sua mãe seria capaz de distinguir de você real. Não, isso não é uma ameaça, apenas um fato. Agora, quanto ao meu assunto aqui, parece que você tropeçou em algo acima de sua autorização. Bem, não, tropeçou não é a palavra certa. Desenterrado? Talvez. E você está chegando ao ponto que mais escavações terminariam em alguns ferimentos de arma de fogo bastante letais. Isso seria uma situação triste, já que você é um bom pesquisador. Portanto, você está recebendo algo que poucas pessoas da Fundação conseguem. Uma explicação. Sim, fomos alertados quando você começou a pesquisar sobre o 001. Todo pesquisador que já existe há um tempo olhando para isso, a maioria fica satisfeita quando descobre o anjo com espada flamejante. Mas então você começou a pesquisar na The Factory. E foi aí que eu soube que você não iria parar. Então, aqui está. Puro e simples. A Fábrica é SCP-001. Mas isso nunca será escrito. Foi uma escolha que eu fiz no início da criação da Fundação. E uma escolha que ainda mantenho. Vocês, pesquisadores, estão curiosos demais. Não tenho certeza do que me assusta mais. Que nunca entenderemos a Fábrica, ou que um dia entenderemos. Bem, tenho certeza que você está ansioso para aprender mais. A Fábrica foi construída em 1835. Naquela época, era conhecida como The Anderson Factory, em homenagem a James Anderson, um industrial bastante abastado. Foi construído, diremos apenas na América, e foi a maior fábrica já projetada, com cerca de 1 quilômetro de largura em sua parte mais larga, com uma torre especial de 7 andares no portão da frente, onde Anderson morava. Foi projetada para ser a fábrica definitiva, capaz de cuidar de tudo, inclusive da moradia dos trabalhadores. As pessoas podiam nascer, trabalhar, viver e morrer, sem nunca sair dos confins da fábrica. E eles trabalhavam em tudo, desde a criação e abate do gado, têxteis e tudo o mais sobre o sol. Agora, ninguém sabe se James Anderson era realmente um adorador de Satanás. É igualmente provável que ele tenha seguido algum tipo de deuses pagãos. O que se sabe é que ele foi muito exaltado na construção de sua fábrica e na colocação de suas máquinas dentro dela. Os sobreviventes afirmaram que o chão estava gravado com símbolos misteriosos, que só eram visíveis quando o sangue fluía sobre eles. Mas então, os sobreviventes reivindicaram muitas coisas. O que se sabe é que Anderson ganhou seu dinheiro com sangue e suor, e às vezes com partes do corpo da classe baixa. Seus diários indicam que ele os considerava menos que humanos, tendo sido colocados nessa terra apenas para servir sua vontade. É claro que, naquela época, ninguém sabia de suas predileções. Então as pessoas correram para a fábrica, um lugar para trabalhar e morar ao mesmo tempo? É claro que as pessoas queriam entrar. Não importa as horas difíceis, as condições de trabalho, a força de segurança sádica e todo o resto. Os operários da fábrica foram obrigados a trabalhar por 16 horas por dia, fechando o trabalho apenas aos domingos, entre o nascer e ao pôr do sol. Os trabalhadores não receberam quartos individuais. Em vez disso, dividiam os quartos com outras 8 pessoas, dormindo em turnos de 3. A atenção médica era algo inédito. Se você se machucasse no desempenho de suas funções, esperava-se que você simplesmente continuasse trabalhando. Alguém muito ferido para trabalhar foi arrastado pela segurança para nunca mais ser ouvido. Por 40 anos, a Anderson Factory produziu todo tipo de coisa para as pessoas: carne, roupas, armas. Não importa que a carne fosse misturada com humana. Não se preocupe se as armas foram forjadas com sangue. Não é preciso dar atenção ao fato que as roupas foram tingidas com... essa é a ideia. Rumores vazaram, mas os produtos eram tão bons. Por que se preocupar? Até que alguém saiu. Nunca conheci a alma corajosa que conseguiu escapar, mas ela conseguiu se encontrar com o presidente Grant
e, em 1875, ela pediu-me ajuda. Na época, eu estava... bem, não importa. Diremos que eu era militar, ou mais ou menos, e que meu povo era o mesmo. 150 bons homens e algumas poucas mulheres, que muitas vezes recebiam trabalhos que não deveriam ser de conhecimento comum. Estávamos limpando alguns redutos confederados e algumas coisas piores que encontramos no sul, e então fizemos algumas pesquisas. Não gostamos do que vimos e encontramos. Na verdade, não me lembro muito do que aconteceu naquela noite. A maior parte disso se mistura na minha cabeça. Eu tenho flashes e às vezes as pessoas acorrentadas à linha, vivendo perto das mortas, e é difícil dizer quem é qual. Crianças trabalhando embaixo das máquinas, a maior parte da carne removida de seus ossos pelas grandes rodas e engrenagens. E as outras coisas. Faz muito tempo que não penso naquela noite. A força de segurança não era um grande problema. Mas então, as criações de Anderson apareceram. Ele estava levando os trabalhadores feridos e, bem, fazendo experiências com eles. Homens, se você pudesse chamá-los de homens, com múltiplos braços costurados juntos. Alguns deles combinando-os com animais, monstruosidades horríveis dos piores pesadelos da humanidade. Eles continuavam vindo, onda após ondas de criaturas não muito vivas. Perdi muitas pessoas boas naquela noite. E então encontramos os poços de procriação de Anderson. Meninas de apenas 8 anos, acorrentadas às paredes, forçadas a ser nada mais do que... Sinto muito. Ainda hoje, mais de um século depois, as memórias ainda me atormentam. Quando finalmente encontramos Anderson, encolhido em seu escritório, nós o penduramos na janela da torre, com suas próprias entranhas. Ao morrer, ele riu, dizendo que não importava, poderíamos matá-lo, mas a sua fábrica, a The Factory, continuaria. Ele ainda estava rindo 24 horas depois, quando finalmente o cortamos. O tiramos e esquartejamos e queimamos os restos mortais. O tempo todo ele proferiu blasfêmias, nas quais não gosto de pensar. Passamos uma semana limpando aquele lugar. Libertamos os trabalhadores, colocando no chão as coisas que encontramos nos porões e em muitos cômodos sem luz. Pegamos coisas que eram úteis, estocamos em uma casa perto do portão. Tentamos dar sentido a tudo. 150 de nós entramos naquele buraco do inferno naquela noite, e apenas 93 saíram. No final daquela semana, estávamos com 71. Mas as coisas que encontramos lá, meu Deus. Bem, você está com a fundação há algum tempo. Eles não parecem ser tão incríveis para você, mas encontramos armas de brinquedo que disparam balas de verdade, um ioiô que arrancaria a pele de qualquer um que tocasse, martelos que só funcionam com carne humana, uma raça de cavalo esquelético que corria mais rápido que qualquer um que já havíamos visto, mantos que pareciam tecidos da própria noite e permitiam que os homens acessassem uma dimensão sombria. Encontramos ferramentas maravilhosas e horríveis, e fomos confrontados com uma escolha. Reuni minha classificação mais alta, bem, vamos chamá-los de oficiais, e tentamos descobrir o que faríamos. Todos eles tinham opiniões. O capelão, ele tinha ficado um pouco louco. Pensava que todos esses objetos deviam ser milagres enviados por Deus, relíquias sagradas para serem adoradas. Marshall e seu pequeno bajulador Dawkins pensavam que havia uma fortuna a ser feita aqui, fazendo e vendendo essas coisas pelo lance mais alto. O índio, que todos nós chamávamos de Bass, devido à sua voz profunda, ele chamou essas coisas de abominações e declarou que devíamos caçar e destruir tudo o que pudéssemos encontrar. E Smith achou que deveríamos devolver essas coisas ao presidente. O único sem opinião era o velho, mas nunca falava muito de nada. Discutimos por horas, dias, tentando resolver isso. Eu pensei que estávamos sentados em uma mina de ouro. Tenho certeza que você pode descobrir o que aconteceu. O capelão fugiu durante a noite com seus devotos, levando alguns pequenos itens com ele. Marshall expulsamos quando o encontramos, abusando de sua autoridade. Ele prometeu se vingar e aquela merda do Dawkins levou o resto do grupo com alguns dos itens mais suculentos. E Smith saiu para relatar ao presidente. Consegui fazer com que ele me prometesse que contaria a Grant que a fábrica havia sido destruída.
Eu tinha grandes planos para aquele lugar. Claro, era meio difícil seguir grandes planos quando você só tinha 12 outras pessoas com quem trabalhar. Mas foi um início, e funcionou. Por um tempo. Tínhamos brinquedos incríveis, e encontrar pessoas para trabalhar conosco foi fácil. Naquela época, sair da rede era tão simples quanto sair da cidade. Nós sabíamos o que queríamos, sabíamos o que poderíamos ser. Leventhal começou a buscar apoio. Uma investigação simples aqui, algum dinheiro bem investido ali. Tudo deu certo. White e Jonas começaram a nos seguir. Outro apoio. Em nosso trabalho anterior, descobrimos algumas coisas interessantes sobre as pessoas. Alguns segredos que homens poderosos não deveriam revelar. E com nossa nova posição ajudando a manter segredos, temos mais pessoas nos pedindo para lidar com seus segredos. Chantagem é um palavrão, mas funciona. Bright, Argent e Luminix começaram a catalogar os itens. A esposa de Light e Bright, a enfermeira, cuidou para que nos mantivéssemos saudáveis. Ela tinha ideias tão incomuns sobre higiene para a época. Mulher brilhante, Xov, Fleischer e Karnoff trataram de treinar das tropas. Tesla e Temelin ficaram encarregados de descobrir como tirar proveito dos itens. Éramos incríveis. A cidade que construímos em torno da fábrica, que passamos a chamar de Alpha Site, era autossustentável. Agentes, pesquisadores, operativos de todo tipo. Não por esses nomes, é claro, mas por aquelas posições. Nós expandimos. Sinto muito, sou uma pessoa velha. Eu sei que não pareço, mas o corpo mente. A mente nem sempre se lembra bem. E às vezes me perco em minhas próprias memórias. As coisas ficam confusas. Mas o mais longo e simples é o seguinte: usamos a fábrica. Sempre parecia ter mais quartos vazios para guardar as coisas. Naquela época, essa era a palavra para eles: coisas. Pensamos que tínhamos domesticado a fábrica. Essa é uma das razões pelas quais me recuso a deixar este emprego. Se houver algo que eu possa fazer aqui, é lembrar as pessoas que nunca vamos domesticar aquelas coisas. Contê-los, sim, mas nunca pensamos como Abel. Domesticá-los? Nunca. Depois de mais ou menos uma década, estávamos bem organizados. Os 13 originais de nós éramos chamados por números, não nomes. Nós éramos o Conselho O5. Sabíamos como fazer as coisas funcionarem e, se uma ou duas coisas desaparecessem dentro da fábrica, ainda assim, e a classe D ocasional? O quê? Sim, nós tínhamos classe D naquela época. Descartáveis. Mas sim, às vezes perdemos pessoas que não importavam. Dr. Bright gostava de dizer que era a fábrica cobrando o seu preço. Você não pode conseguir algo por nada. Em 1911 foi quando começou tudo a dar errado. Coisas. Nós os chamamos de fadas. Uma raça inteira de coisas vivendo ao nosso lado. Eles podem ter a mesma aparência que você e eu. A única diferença óbvia era uma alergia ao ferro. Sim, é por isso que os chamamos de fadas. Não, você nunca ouviu falar deles. Por quê? Porque foi a única vez que a fundação acabou com uma corrida inteira de coisas. E fui eu quem fiz isso. Já os estávamos caçando há algum tempo. Havíamos topado com eles uma ou duas vezes antes e saímos por cima. Então, quando um certo membro da realeza nos pediu ajuda, é claro que ficamos ansiosos para recebê-lo em dívida. Sempre amamos ter pessoas em dívida. Mandamos uma equipe para ajudá-lo, cuidar do que pensávamos ser uma caçada. A próxima vez que o vimos, suas cabeças estavam em postes, presas às celas das criaturas que as fadas montavam quando atacavam a fábrica. Foi horrível. 2 palavras, mas elas transmitem muito. Nunca contei essa parte para ninguém. Você deve se considerar com sorte. E se você contar a alguém o que estou prestes a transmitir a você, não irei apenas matá-lo, mas a todos que compartilham o seu DNA, da pior maneira possível. Você pensará que o procedimento 110 Montauk é um passeio no parque em comparação ao que eu vou fazer com você. Nós perdemos. As coisas vieram e nos destruíram. Cavalgou sobre nossas posições, massacrou nosso povo, tirou nossas armas como se elas não fossem nada. Assisti meus 13 caírem, à esquerda e à direita, apenas tentando segurar a fábrica. E eu, líder, seu amigo, padrinho dos 4 filhos pequenos do Bright, confidente e às vezes amante, eu corri como um menino na escola assustado,
profundamente nas entranhas escuras da fábrica. Fui perseguido pelas coisas, sempre um passo à frente, mas eu podia ouvi-los atrás de mim, sentir sua respiração em meu pescoço e... Cheguei a uma porta que nunca tinha visto antes. Uma porta de bronze, coberta com algum tipo de escrita árabe. Nunca gostei de línguas, especialmente as besteiras curvilíneas que os mexilhões usam. Mas não me importei. Eles estavam vindo atrás de mim, e eu abri a porta e mergulhei por ela. Tudo dentro era diferente. Havia uma sensação de paz, de que nada poderia me machucar aqui. A luz estava vermelho escuro, mas ainda parecia certa. Meus ouvidos estavam cheios de zumbidos constantes de um batimento cardíaco gigantesco, e na minha frente estavam os restos mortais de Anderson. Ele falou comigo então, mas eu seria amaldiçoado se eu pudesse te dizer exatamente o que ele disse. O que isso me disse foi mais significativo do que exato. Isso me deu esperança. Ele me disse que cada uma das coisas que usávamos na fábrica, não importa o que fizemos com elas, a alimentou, ajudou a crescer. Mas se as fadas tomassem a fábrica, eles a destruiriam. Ele me ofereceu um acordo. Ele pode remover esse evento. Faça com que nunca tenha acontecido. Tudo que eu precisava dar era... nós. Eu não queria. Eu sabia que era uma má ideia. Mas então, eu os vi novamente. Minha família, meus amigos, mortos. Mortos pelas mãos daqueles bastardos. E então, eu concordei. Ele sorriu e eu me encontrei mais uma vez nas muralhas, observando a horda de fadas subir a colina. Minha fundação, viva mais uma vez. Em minhas mãos estava uma arma. Não vou aborrecê-los com detalhes, mas nós os massacramos. E com essas novas armas, continuamos a massacrá-los em todos os lugares em que viviam, em todos os lugares onde se reproduziam. Meus colegas OS5 questionaram minha decisão, pensando que deveríamos salvar alguns, caso precisássemos deles. Eu os ignorei. Afastamo-nos da fábrica. Desligue isso. Tiramos nossas coisas de lá. Mudamos o nome de coisas para protocolos de contenção especiais. Focamos em contê-los. Os outros ficaram curiosos, mas entenderam que eu tinha os meus motivos. Eu fechei a fábrica com tábuas, fechando com chave, enterrado sob uma tonelada de escombros, dizendo que era muito perigoso. Eu pensei que tinha fugido com isso. Até que eu encontrei uma coisa na minha mesa, uma das velhas armas de brinquedo que disparava balas de verdade, e tinha o rótulo da fábrica. Mandei pessoas de vez em quando para ver o que poderia estar fazendo. A última vez que mandei alguém olhar, não havia nada lá. Continuamos encontrando itens de fábrica por aí. Não posso deixar de pensar em quantos mais não encontramos. As pessoas que o usam e os mantêm escondidos. Eu penso no corpo de Anderson, me contando como cada item usado deu energia à fábrica. Nunca perguntei, energia pra quê? Acho que eu não quero saber. O que nós damos? Classe D, principalmente. Onde você acha que todos aqueles corpos foram? Existe um lugar. Os corpos são deixados e eles desaparecem. Todo mundo pensa que eu sou um gênio em descobrir isso. Às vezes eu tenho que alimentá-lo com outras coisas. Pesquisadores, agentes... Eles nunca sabem o que está prestes a acontecer, mas no final estamos fazendo mais bem por estarmos aqui. O que quer que a fábrica queira, seja o que for, estamos indo bem aqui. Eu tenho que acreditar nisso. E agora, você sabe, está feliz? Eu acho que não. Por que te contar? Estou ficando velho. Se eu morrer, alguém terá que continuar alimentando-o. Talvez você seja diferente. Talvez você descubra como enfrentá-lo. Mas eu duvido.